Muito bem, sejam muito bem-vindos a este vídeo especial, especialíssimo, que nós temos em parceria com a Acton Institute e o Direito Religioso, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, participando do Poverty Cure Summit, esse evento sensacional que a Acton promove e que pensa globalmente sobre soluções para a pobreza, ao mesmo tempo em que mostra o poder e a necessidade da sociedade civil que se organize e com a parceria, mas às vezes até sem a parceria do Estado, possa promover as melhores ações no sentido de construir uma sociedade livre e virtuosa. Eu sou o Jean Regina. Eu sou o Thiago Vieira, estou também muito feliz com esta oportunidade de aqui no Ministério da Justiça falarmos um pouquinho desse assunto tão importante, não é mesmo, Jean? Em nome do nosso querido presidente do Conselho Deliberativo, reverendo Davi Charles Gomes, o IBDR está nessa iniciativa, apoiando a Acton Institute, para então falarmos um pouquinho de direitos sociais, de justiça e de mundo depois da pandemia. Como vai ser 2021? Então vamos hoje falar um pouquinho sobre este assunto e também sobre outros temas com o nosso convidado para lá de especial, Dr. André Mendonça. Dr. André Mendonça, seja muito bem-vindo à Acton, ao IBDR e ao Direito Religioso. Obrigado, Dr. Thiago. Agradecer, em primeiro lugar, a Acton e o IBDR pela oportunidade, o privilégio de estar aqui hoje conversando com vocês. E a ambos, Jean, Thiago, nossos queridos doutores, aqui advogados do Brasil, e poder compartilhar um pouco com todos vocês aquilo que a gente pensa, como a nossa forma de ver o mundo e o papel do cristão dentro de uma sociedade que é tão carente de concretude dos direitos e como nós podemos ajudar e contribuir para que a nossa sociedade, o nosso mundo seja melhor, mais seguro, mais próspero, mais justo, mais igual e ao mesmo tempo capaz de reconhecer o mérito, a livre iniciativa, a inovação que o ser humano é capaz de trazer a partir do exercício da sua cidadania e da sua consciência. É verdade. Doutor André, muitos brasileiros, ou acho que quase todos os brasileiros lhe conhecem, mas além de brasileiros, muitos norte-americanos, italianos, espanhóis, argentinos, enfim, temos pessoas do mundo inteiro, estudantes, acadêmicos, lideranças, assistindo esse nosso programa. Fala um pouquinho quem é o Dr. André e o que é o Ministério da Justiça. Bom, meu nome é André, 47 anos, casado, pai de 2 filhos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e, ao mesmo tempo, exerço um ministério bivocacionado, porque me formei em Direito, lá nos idos de 93, e hoje, há 20 anos, sou advogado da União, advogado do Estado brasileiro, e no ano de 2018 assumi a chefia da instituição, a Advocacia Geral da União. Em inglês o cargo seria o Attorney General, mas com diferenças do que é o Departamento de Justiça norte-americano. E desde o início do ano, desde maio deste ano, completando 6 meses, assumi o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que também tem uma parte significativa do que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele tem secretarias sob a sua gestão, algumas relacionadas à área de justiça, outras à área de segurança pública. Então aqui nós somos responsáveis pela parte migratória, cooperação jurídica internacional, pela parte de análise de requisitos para essa cooperação jurídica. Somos o órgão central do sistema.
Ao mesmo tempo, temos na área de justiça ainda uma Secretaria Nacional Antidrogas, que tem como principal política a gestão de todos os bens apreendidos do crime, para a venda através de autorizações na justiça e para agora o ressarcimento desse produto do crime para o Estado. Ao mesmo tempo, temos secretarias em uma atuação muito forte na área de segurança pública. Então, o FBI brasileiro, que é a Polícia Federal, é vinculada aqui ao Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal, todo o sistema penitenciário federal e a coordenação do sistema penitenciário brasileiro, além da coordenação do Sistema Único de Segurança Pública, que envolve aí as polícias dos estados e as guardas municipais. Então, toda a atividade de combate ao crime organizado, de segurança pública, sistema penitenciário nacional, além da questão da relação com o poder judiciário e as políticas relacionadas à justiça, são de atribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, é um trabalho de grande responsabilidade. Eu tenho dito que o Brasil se acostumou nos últimos 30 anos a viver um estado de insegurança e o nosso compromisso é o combate integral, irrestrito, incondicional em relação ao crime organizado. Tanto que a partir da nossa gestão, em maio, nós passamos a ter recordes em apreensões de drogas, tanto pela Polícia Federal, como pela Polícia Rodoviária Federal, como pelas polícias estaduais. Para que os senhores tenham uma ideia, uma operação na fronteira, que quando eu assumi, tínhamos ali cerca de 270 policiais trabalhando no combate ao tráfico na fronteira, nós passamos para quase 800 policiais, ou seja, quase que triplicamos o número, o que demonstra esse compromisso. Ainda um trabalho integrado, ontem estivemos na Embaixada da Espanha com os adidos policiais de vários países da Europa e da América, do Sul e do Norte. Estivemos recente tratando do assunto de segurança pública com o embaixador também dos Estados Unidos. Temos muita coisa boa por fazer. Sabemos do desafio, da responsabilidade, mas ao mesmo tempo cremos que Deus nos capacita, que ao nos dar desafios, ao mesmo tempo Ele abre portas, caminhos, e não só os visíveis, mas até mesmo invisíveis, para que estados de insegurança passem a ser estados de segurança. Então esse é o nosso compromisso com o país e com toda a sociedade. Maravilha, maravilha. Bom, obviamente que nós temos ideia de que o Ministério da Justiça tem uma envergadura gigantesca em qualquer país e ao senhor falar isso é a comprovação, né, de tantas frentes a se buscar enfrentar. O Ministério da Justiça em qualquer país definitivamente é um órgão de Estado, né, muito mais do que uma política pública de um governo, mas é a ponta, é o que se espera de qualquer sociedade política que promova a segurança, o bem-estar ou o bem comum. E aí nós vamos começar a primeira ideia que eu gostaria que o senhor pensasse conosco junto, para que nós pudéssemos ter uma percepção sobre a sociedade brasileira. O senhor falou então da sua trajetória como servidor público em um órgão que é a Advocacia da União, e depois postos como agente político, que hoje o senhor ocupa, tanto na Advocacia Geral, quanto hoje como no Ministério da Justiça. E existem dois conceitos que são conceitos que talvez, às vezes, pessoas pensam que são conceitos semelhantes, mas que não são tão semelhantes assim, e que como Ministro da Justiça, talvez o senhor possa ter uma percepção bem interessante para nos passar, que é o papel da Justiça, o papel do Estado e da Justiça como promotor do bem-estar ou como promotor do bem comum.
Porque muito se busca entender que o Estado promove o bem-estar das pessoas, ou promove o bem comum das pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual é a sua ideia sobre isso? Bom, bem comum é um conceito que está mais relacionado com o interesse público. O Estado deve buscar o interesse público. É um conceito também indeterminado. Claro. Porque nós nos perguntamos e dizemos, o interesse público é indisponível, de fato é indisponível. A questão é o que é o interesse público no caso concreto. Então, grande questão, né? O Estado tem que buscar o interesse público, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser capazes de compreender o que é o interesse público no caso concreto. Então, daí se deriva uma série de análises. Por exemplo, eu estudei durante muito tempo e trabalhei no combate à corrupção. E nós temos hoje o chamado Acordo de Leniense. Os Estados Unidos também têm mecanismos de resolução consensual diante de criminalidade. Cerca de 95% dos casos criminais nos Estados Unidos são resolvidos com consenso, né, por acordos. E quando esse instrumento vem para o Brasil, muitos juristas diziam, olha, não podemos fazer acordo diante de ilícitos, porque o interesse público é indisponível. E eu sempre questionei, precisamos então responder o que é interesse público no caso concreto. É eu ter uma ação judicial, criminal, de improbidade, que vai levar 10, 15 anos, e no final, ou eu não recebo nada, ou está prescrito. Ou o interesse público é eu chamar a parte para ela assumir a sua responsabilidade pela conduta e nós resolvermos num curto espaço de tempo, com menos custo para o Estado e com mais resultado para a sociedade, tanto para a correção do passado, como para a prospecção do futuro, porque ao assumir e fazer um acordo, a pessoa se responsabiliza em não voltar a fazer aquilo. Então, nós precisamos entender, e mesmo na busca do interesse público, não termos uma visão de Estado arcaica, que não se preocupa com o resultado final daquela política pública. Por outro lado, o bem-estar ele é um valor que está desde o preâmbulo da nossa Constituição e que permeia toda a nossa Constituição. A partir desse preâmbulo, o artigo 1º da Constituição diz que há fundamentos dentro do Estado brasileiro. E um desses fundamentos é a livre iniciativa. O artigo 173 da nossa Constituição diz que o Estado não deve intervir na economia ou na atividade econômica, salvo se houver uma lei autorizando, com base num relevante interesse nacional ou para a garantia da segurança nacional. E, infelizmente, o Brasil ele foi assolapado, por exemplo, com o maior caso de corrupção da história, que é a Operação Lava Jato. E onde se deu a Lava Jato? Essencialmente em empresas públicas, com destaque para a Petrobras. O que é a Petrobras? É uma empresa estatal que interveio na atividade econômica em um determinado momento, sob o fundamento de preservação de um relevante interesse nacional ou garantia da segurança nacional. Pois bem, hoje, apenas a Petrobras tem como subsidiárias mais de uma centena de empresas. Nós temos no Brasil mais de 500 empresas públicas. Então, aquilo que era para ser excepcional, em caso de relevante interesse nacional ou de segurança nacional, passou a ser a regra, e uma regra de intervenção na atividade econômica, que acabou gerando não só um desequilíbrio na atividade econômica, mas risco para a própria democracia, a partir do apoderamento por setores que se locupletaram
do dinheiro público através da corrupção nas empresas dessa natureza. Em essência, a regra, pela própria Constituição, é a livre iniciativa. Então, nós, como sociedade, devemos nos organizar como sociedade civil para buscar esse bem-estar. Mas então qual o papel do Estado? O papel do Estado, essencialmente, é de regulação, é de correção de desvios. Então, por exemplo, a livre iniciativa na nossa sociedade. Mas há desvios dentro da livre iniciativa. Eu posso ter uma conduta de cartel, eu posso ter um monopólio. Ora, nesses pontos, cabe ao Estado fazer a regulação. Eu tenho serviços essenciais, energia elétrica, saneamento básico, telefonia. Qual o papel do Estado? Regular esse setor para que, de um lado, promover a livre iniciativa, garantir a concorrência, a melhor concorrência, e, de outro lado, evitar que essa livre iniciativa cometa abusos em detrimento da própria sociedade. Então, mesmo as nossas agências reguladoras, que foram concebidas sob essa perspectiva, hoje estão precisando ser remodeladas na sua gestão. Porque nem promoveram a livre iniciativa, de um lado, de outro lado, nem preservaram o interesse público. Tanto que os indicadores do Banco Mundial sobre governança pública, um deles é a qualidade da regulação. O Brasil está muito atrás de países referência na própria América Latina, como Chile e como Uruguai. E muito atrás ainda de outros países, principalmente países europeus e da América do Norte. Como o senhor entende que o Estado, nós temos uma situação também, ainda mais agora em pandemia, essa situação ainda ficou mais visível, mais clara, que é a falta de dinheiro para muitas pessoas. Muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, muitas pessoas têm uma situação econômica muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho que a pandemia agravou isso. No Brasil nós tivemos um programa assistencial que foi a resposta a esse problema. A resposta estatal, né? A resposta estatal a esse problema, que foi o auxílio emergencial, onde famílias que demonstravam uma condição de miserabilidade tinham do governo assistência mensal de R$600. E foi uma situação pontual para realmente trazer condições para aquela pessoa que estava com risco na sua própria sobrevivência. E nos parece que esse é a forma adequada do Estado atuar quando nós estamos falando de direitos sociais, especialmente naquelas pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. Algumas pessoas chamam isso de justiça social, né? E a justiça social acaba também englobando outras áreas, como a educação, como a saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como o senhor enxerga o papel do Estado nessa promoção de ordem, né, quando existe um caos social, ou se a promoção do Estado, nesse sentido, deve ser sempre, não só em momentos de caos? Bom, a grande questão aí é a conciliação entre dois valores constitucionais também muito importantes: liberdade e igualdade. A liberdade é a regra, e a liberdade ela deve ser motivada pelo Estado. O que não significa que haja uma liberdade absoluta, tanto que podemos ter restrição no nosso direito de liberdade se cometemos um crime, por exemplo, né? Ou não temos a liberdade, por exemplo, de ofender uma outra pessoa na sua honra. O direito garante também deveres no exercício da liberdade. De outro lado, a igualdade. A igualdade, ela não é uma igualdade absoluta. Ela é o reconhecimento dos mesmos direitos para os iguais e de diferentes direitos para os desiguais. Como se equilibra isso? Basicamente pela garantia de igualdade de oportunidades.
Então, o papel do Estado não é garantir que todos ganhem a mesma coisa, mas é garantir oportunidades, As por mesmas exemplo, condições. para que elas tenham plena capacidade de exercer a sua individualidade e a sua liberdade na sua potencialidade máxima. Então, que a escola pública seja uma escola pública que ensine. E que qualquer cidadão, como eu morei um ano nos Estados Unidos e eu morei um ano na Espanha, meus filhos estudavam com o filho do rico e o filho do pobre, com o filho do médico e o filho da pessoa que fazia a limpeza do hospital, com aquele que chegava a pé, junto com aquele que chegava de Mercedes. Esse é o papel fundamental do Estado, garantir que todos tenham igualdade de oportunidade. Mas como você bem disse, isso não basta. Há situações de crises, como a questão do Covid, onde um fator imprevisível ou muito grave, num determinado momento, impõe que o Estado, de alguma forma, apresente políticas públicas que evitem distorções bruscas no pleno exercício dessa igualdade de oportunidades ou no pleno exercício da liberdade das pessoas. Então, por exemplo, você citou o benefício assistencial agora de R$600 no Covid. Para que aquele trabalhador que perdeu o seu emprego em função da crise do Covid tivesse uma renda básica para a sua subsistência nesse momento. Mas foi só para o trabalhador? Não. Também para as empresas que, em função da crise, corriam o risco de fechar suas portas, que elas pudessem ter uma relação, tanto com o fisco como com o próprio trabalhador, de redução dos seus encargos tributários e trabalhistas. Para que, passado esse momento, voltemos a uma situação de livre iniciativa e sem qualquer necessidade de ajuda por parte do Estado. Então, fundamentalmente, políticas públicas que busquem trazer um equilíbrio na igualdade, elas têm que ter como objetivo a garantia da igualdade de oportunidade. Que isso não se perdure com o tempo, que isso não torne a pessoa escrava daquela política, mas que aquela política seja um instrumento de libertação e de exercício da liberdade e da individualidade e das potencialidades da pessoa. Muito bem. É aí que a gente entra nessa seara que o próprio Poverty Cure Summit está endereçando sobre, nós falamos até agora, sobre caridade pública, certo? O Estado não pode escolher um endereçamento de caridade, da sua caridade, porque ele está totalmente ligado à sua missão instituída na Constituição. A Constituição, ela delimita os valores principais, ela aponta, né, qual é o ideal que essa sociedade que criou, né, o constituinte originário, né, como nós chamamos, delimitou, e ela aponta então a direção para onde nós vamos. Já a caridade privada, ela funciona de acordo com a visão, com a liberdade de consciência e de expressão dos valores que compõem o corpo político como um todo e que vão, ora em parceria com o Estado, ora por sua própria conta e risco dentro de um ambiente de liberdade e, óbvio, promovendo o bem comum, fazendo o seu trabalho. E aí o senhor menciona, por exemplo, o auxílio emergencial. Qual é a ideia, qual é a visão que se tem, uma visão virtuosa disso? Não permitir que o caos aconteça, estender a mão para que haja um alívio momentâneo, mas pensar em formatos para que essa pessoa, para que esse contingente possa caminhar com as suas próprias pernas dali para frente, né? Isso me lembra bastante, o senhor citou antes do artigo 173, o 170 da Constituição, que estabelece a ordem econômica e social, vai trazer esses primados, né? Então existe o primado do sustento, é o trabalho. O primado do sustento é o trabalho. O Thiago mencionou injustiça social, que é um termo bastante controverso para o nosso público da Acton, ele é bastante controverso justamente porque
nós temos que entender a ponderação de valores, se são um direito, se é uma justiça que eu tenho que ter, ou se o que o próprio ministro disse, tendo igualdade de condições, eu posso buscar o desenvolvimento pleno, máximo, dentro da minha potencialidade. Então, com isso, eu quero perguntar para o senhor alguma ideia sobre como o senhor vê o papel da caridade privada, da sociedade civil organizada, como forma, dentro do princípio da subsidiariedade, vamos pensar assim, que a encíclica Rerum Novarum trouxe para a própria Constituição, ou num pensamento de linha reformada, como Abraham Kuyper, por exemplo, traz na Soberania das Esferas, né? E nós temos um público bastante afeito ao estudo teológico também, a gente pode combinar esses dois universos. O senhor é um ministro de Estado e, ao mesmo tempo, o senhor é um pastor. O senhor conhece esses dois mundos. Qual é o papel da caridade privada na promoção da sociedade livre e virtuosa? Bom, você citou, Jean, o princípio da subsidiariedade. A reforma administrativa encaminhada pelo governo, agora que está no Congresso Nacional, prevê uma alteração no artigo 37. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar nesse texto que foi encaminhado. Nós trouxemos novos princípios ali expressos para a administração pública. Transparência, inovação. Eu ainda fiquei 20 dias, eu fui para a Espanha, quando o presidente nos encarregou de trabalhar no texto, eu fui para a Espanha estudar a reforma administrativa no mundo. Então, estudei nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, e a inovação é um princípio fundamental, e a subsidiariedade também está ali inscrito. Então, essa é uma preocupação constante nossa, e eu quero, assim, trazer fundamento para essa resposta na própria Constituição. A mesma Constituição diz que a família é a base da sociedade. A base da sociedade não é o Estado. A base da sociedade é a família. Ou seja, a primeira ação de caridade é no grupo familiar. O primeiro exercício da fraternidade, que também é um valor constitucional, ou da solidariedade, é no grupo familiar. As igrejas desempenham um papel importante dessa caridade, dessa solidariedade social. E é até por isso que ela, na Constituição, também tem a imunidade em relação aos impostos, porque ela exerce um papel de assistência social muito mais eficiente, capilarizado, sem burocracia e voluntário, tudo diferente do Estado. O nosso é burocrático, gera corrupção, muitas das vezes, distorções, ele é ineficiente, ele tem que gerar mecanismos de controle, e ao mesmo tempo ele não é capilarizado como é por parte da própria sociedade civil. O que nós precisamos compreender é que, lógico que o Estado tem o seu papel, mas, antes de tudo, a própria sociedade tem a sua potencialidade, capacidade e responsabilidade em relação às ações relacionadas às políticas sociais. Muito bom. E essa sua fala, ela corrobora com talvez esse momento diferente que o Brasil vive, em termos de um despertamento da sociedade, tanto para a consciência política, eu acho que isso é flagrante ao longo dos últimos anos, e a partir do despertamento da consciência política também, um despertamento talvez da noção de que existem instituições além do Estado, né? E que essas instituições além do Estado, elas colaboram entre si de maneira a promover o bem e a refrear o mal. Embora haja uma preocupação, e às vezes nós somos, no Brasil, a gente é capaz de criar algumas coisas que são incoerentes, né?
Lógico que a ação social pela própria sociedade civil, ela é válida, é importante e é imprescindível. Mas temos que tomar cuidado porque, às vezes, algumas ações dessa natureza, ao invés de partirem da própria sociedade, nós criamos organizações sociais, e essas em relação às quais nós não temos controle. Transmitimos dinheiro público para uma finalidade legítima, mas que elas acabam se desvirtuando. Claro. Então, às vezes, nós estamos criando políticas públicas, delegando a terceiro, mas o recurso é de todos nós. Continua sendo estatal. Continua sendo estatal. Mas sem controle. Mas sem controle. Claro. Aqui, a Acton mesmo tem um outro trabalho, que é um documentário sensacional, ministro, chama-se Poverty Inc. Foi traduzido como Pobreza S.A., dizendo que combater a pobreza é um grande negócio, mas quem é que ganha com isso? Né? E denunciando, inclusive, situações em que o cuidado, a caridade privada, sem o cuidado de um olhar responsável, também produz uma indústria de combate à pobreza que às vezes acaba criando uma distorção para fazer o bem pela própria sociedade. Né? Existem vários exemplos, um desses exemplos, inclusive, foi a partir dos terremotos lá no Haiti, que destroçaram o país como um todo, e dentre eles indústrias, por exemplo, a indústria arrozeira. Eles tinham lá produção de arroz para abastecimento do mercado interno. Com a catástrofe humanitária começou a vir ajuda humanitária, só que essa ajuda humanitária não parou nunca. Né? Isso criou um mercado de fornecedores de arroz para os organismos sociais que iam lá entregar o arroz de graça, e nunca mais podia haver. Como é que eu vou competir tentando vender um arroz que a população ganha de graça? Né? Então, realmente é interessante de nós notarmos que a sociedade ela tem que ter os seus mecanismos, e no fim das contas, o que o senhor fala não existe possibilidade de haver ações quaisquer que sejam, seja do Estado, seja da sociedade, sem controle uns dos outros. Porque aí nós temos duas situações que eu acho que sempre tem que ser pontuadas. A primeira, a Acton pensa dessa forma também, nós temos que pensar antropologicamente correto sobre a natureza humana. Por que mecanismos de Estado tem que ter tanto controle? Porque nós somos bonzinhos por natureza? Não. Porque nós somos perfeitos e é a estrutura de fora que nos corrompe? Ou corrupção está aqui dentro, né? E a segunda é pela frase-chave que o Lord Acton falava. Lord Acton é parlamentar inglês que falava o quê? O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, por conta disso, também a subsidiariedade, e aí vindo como uma política dentro de um artigo da Constituição, como sendo um princípio da administração pública, é uma bela de uma notícia para todos nós, né, Tiago? Quando o senhor nos comentou isso, e em primeira mão aqui para todos os alunos acadêmicos da Acton, do IBDR, de tão importante princípio estar sendo na fase de estudos para então, quem sabe, o Congresso Nacional possa, por meio do processo de emenda constitucional, inseri-lo no artigo 37, meu coração aqui quase saiu pela boca só de pensar dessa possibilidade. Como nós vimos no artigo 170 da Constituição, os princípios da própria doutrina social da Igreja, de certa forma, colocados ali nas entrelinhas, é mais um princípio que de certa forma, forma o Ocidente, né? E assim nós vamos conseguir, o outro eixo da Acton, que a Acton se importa muito, é gerar virtudes, né? Aquelas virtudes que Aristóteles muito bem fala a Nicômaco, que são as virtudes da prudência, da fortaleza, da justiça, da temperança, que são virtudes que apenas, uma vez elas inseridas no contexto social, elas apenas promovem o tão esperado bem comum. Mas caminhando para o final, porque tudo que é bom dura pouco, e já estamos aqui há bastante tempo, passou muito rápido, eu gostaria que o senhor desse as suas palavras, as suas considerações finais aí para o pessoal, e
uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Muitos alunos, muitos acadêmicos, muitos estudantes, até também em razão dessa pandemia, estão tristes, estão pensando assim, o que fazer no mundo pós-pandemia? Será que nossas liberdades, será que vai existir um new normal, né? Será que tem jeito? Então, de repente, uma palavra do Senhor aí de ânimo, para que a gente possa ter no nosso coração a tão importante virtude teologal da esperança. Primeiro agradecer, né, todo esse privilégio dessa conversa e dizer a quem está nos assistindo uma frase que eu gosto de repetir, de lema, Deus, estudo e trabalho. Então, deposite em Deus a sua esperança, se dedique, persevere no estudo e seja diferenciado no exercício do seu trabalho. Que você, no estudo, no trabalho, na relação familiar, na relação profissional, que você exerça plenamente os seus dons e os seus talentos. Por mais simples que seja, atendendo um telefone, atendendo uma pessoa, estudando, que você seja um agente de transformação a partir do Evangelho. Que você exerça seus dons espirituais através da sua vida, em todos os âmbitos e na integralidade da sua vida. Que você seja exemplo de integridade e que a luz de Deus e de Cristo brilhe em você e que as pessoas possam ver a Deus através da sua vida. Esse é o sentido da vida e é para isso que Deus nos criou, para nós sermos sal, luz e diferença onde Deus nos coloca. Creia, não despreze os pequenos começos, ser fiel no pouco e Deus vai fazer a sua obra, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu muito obrigado. Amém. Nós que Amém. agradecemos. Nós precisamos agradecer pela acolhida, gentileza, né, de abrir esse espaço na sua agenda atribuladíssima, para que nós pudéssemos ter essa conversa, né, essa sua amarração final para todos os amantes da economia na Acton, certamente vão lembrar do conselho que Lutero deu ao sapateiro, que queria melhor servir a Deus. O sapateiro pede para Lutero, o que o senhor acha que eu devo fazer para servir melhor a Deus? E achando que Lutero ia dizer, fecha a tua sapataria e vem para o mosteiro. E o que Lutero responde para ele? Vai fazer sapato, faça bons sapatos e venda por preços justos. Né? Então essa é justamente a ideia, né, de que nós possamos viver a vocação de uma maneira virtuosa. Pessoal, essa foi a entrevista mais do que sensacional, essa aula que nós tivemos com o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Dr. André Mendonça. Muito obrigado também pela sua audiência, por conhecer um pouco mais da cultura brasileira e para que nós possamos construir sempre uma sociedade livre e virtuosa. Muito obrigado, até a próxima, valeu! Até a próxima, pessoal, muito obrigado, valeu!